Chegamos no capítulo de número 6, capítulo 6. Abra Esther, capítulo 6, e nós vamos fazer a leitura desse texto. Esther, capítulo 6. E o título da exposição dessa noite é Honra a quem tem honra. Vamos dizer? Honra a quem tem honra. Então, Esther, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura. E você sentou agora, eu sei disso, mas eu vou pedir para você ficar em pé, mais uma vez. Eu vou fazer a leitura, você acompanha comigo, depois nós vamos ficar um tempo maior na exposição, até a meia-noite, hoje, né? Nós vamos ter a exposição, então você vai poder ficar sentado. Mas agora fique em pé e eu vou fazer essa leitura. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes do cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou, correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam eles ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Orem ao Senhor, feche teus olhos, peço ao Senhor para te falar contigo nessa noite. Deus Santo, tua palavra foi lida, Esther capítulo 6, e ela tem muito a dizer às nossas vidas, ao nosso coração. Nós pedimos ao teu Espírito Santo que abençoe teu servo, para que ele traga a palavra que o Senhor deseja a cada um de nós, a palavra correta, e que cada um saia daqui edificado. Abra os ouvidos dos irmãos, abra o entendimento de cada um, para que o teu nome seja honrado nessa noite e a nossa vida seja edificada e saímos aqui alegre com a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Caros irmãos, qual o livro que você tem da cabeceira da sua cama? Qual o livro que você tem? Aquele que você lê quando não está com sono. Aí tem alguns levantando ali um livro, não é? Eu não sei qual livro que Assuero tinha aqui, mas nessa noite ele não conseguiu dormir.
E ele foi procurar uma resposta. E o livro que ele foi procurar uma resposta chama o livro dos feitos memoráveis. Feitos memoráveis. Meus irmãos, o livro de Esther é um livro que tem uma história maravilhosa. E essa caminhada que nós estamos seguindo de Esther, ela fala daquele povo que vivia lá na Pérsia. Lá na Pérsia, na época do rei Assuero. Está na sua Bíblia escrito Assuero, não é? Algumas Bíblias está Xerxes. Assuero ou Xerxes, né? Dependendo da língua, qual o nome que se usa. E ele então era filho de Dario, filho de Ciro, era um rei persa. E quando a gente pensa em Ciro, quem foi Ciro? Foi um rei que se levantou por volta de 539 a.C., e esse rei se levantou para libertar o judeu. Por quê? Nós vimos a história quando nós estudamos Esdras, quando nós estudamos Esther, que o povo judeu foi para o exílio da Babilônia, porque tinha pecado. E eles ficaram no exílio da Babilônia durante 70 anos. E nesses 70 anos, o Senhor levantou Ciro. Veja, a Babilônia, ela tomou conta do mundo praticamente ali. E se vocês fizeram o dever de casa da última pregação, vocês viram lá o mapa, não viram o mapa do reino da Pérsia? Se não tiver na sua Bíblia, talvez tenha um mapa ali, o mapa, o reino da Pérsia. Algumas Bíblias têm lá no final. E também tem o reino da Babilônia. Então, o Império Babilônico tomou conta do mundo, aquela região central ali, Ásia, sul da Europa, África, Oriente, aquela região central do mundo ali. O Império Babilônico tomou conta. Escravizou o povo judeu. E, de passado isso, 70 anos, levantou um império maior que o babilônico, que foi o Império Persa. E esse Império Persa fez o quê? Conquistou o mundo no lugar da Babilônia. E diferente do que a Babilônia fez, que foi aprisionar os povos, ele fez o contrário. Falou, cada um pode voltar para a sua terra. Cada um que volte para a sua terra. E o povo judeu, então muitos estavam lá, imagina, 70 anos lá numa terra dessa. O que eles fizeram? Muitos voltaram com Esdras, voltaram com Neemias para reconstruir Jerusalém. Mas outros não. Outros continuaram lá na Pérsia, vivendo naquela região. E nós então percebemos que a história de Esther está falando desse povo que estava lá, desse povo judeu, povo de Deus, vivendo na Babilônia. Se você olhar na Bíblia Reformada, Bíblia da Reforma, que chama, ela diz assim que o tema de todo o livro de Esther é assim: Deus assegura soberanamente que aqueles que procuram destruir o seu povo serão destruídos. Então é um livro que mostra a perseguição de um povo que queria acabar com os judeus, mas que Deus estava ali preservando. E é interessante que você não vê o nome de Deus em nenhum momento no livro de Esther. O nome Deus não tem, mas você vê Deus cuidando de tudo e dirigindo todas as coisas, não é? Então é um livro que fala muito para os nossos dias, né? Muita gente questiona a soberania de Deus, questiona se Deus está aqui mesmo, se Deus existe. Contudo, Deus está conduzindo todas as coisas neste mundo. Veja que nós, lá no início do livro, nós vimos, ele começou falando do rei persa. Filho de Ciro, veio Dario, depois veio Assuero. Então Assuero era o rei da Pérsia nesse momento, de Esther. E o que ele fez? Ele estava vivendo um momento tão bom que ele quis fazer, não precisava de muitas guerras, né? Ele estava dominando o mundo mesmo. Então o que ele queria fazer? Queria mais era ostentar. Então ele fez lá uma festa enorme, não é? E mostrou e ostentou tudo que tinha, convidou muita gente, né? Ele tinha 127 províncias no reino da Pérsia. Convidou os príncipes dessas províncias e um monte de gente, fez uma festinha lá, uma festinha pequena, né, de 180 dias, ficou lá gastando dinheiro, gastando vinho, tudo da melhor qualidade. E o texto mostra que ele tinha as coisas de ouro, de prata, linho fino, tudo que era bom ele mostrou. E passou um tempo e ele não sabia mais o que falava, né? Talvez ele falasse assim, não, eu ostentei tudo, mas eu quero mais. Então ele falou assim, já sei, eu vou chamar a minha rainha, que é belíssima, a rainha, e eu vou colocar ela andando aqui nesse povo, ela desfilando aqui para mostrar a beleza dela. E aí ele fez isso e chamou a rainha, tinha um palácio do rei e tinha outro palácio da rainha. Manda os eunucos lá falar com ela. Mas o que a rainha Vasti, era o nome dela, fez? O que ela fez? Não vou não. Não foi. Provavelmente ela estava numa festa com as mulheres lá também, né? Eu que dando a festa para os reis, ela com as mulheres lá. Não vou não. E aí
O rei não gostou, Assuero não gostou, e os conselheiros dele falaram: Assuero, você, cara, não deixa a rainha te afrontar assim não, faz o seguinte, acaba com isso aí, tira ela do trono. E ele foi nesse conselho, ao invés de abençoar o seu casamento, de cuidar da sua família, de manter o seu casamento, não, ele foi, falou: vou fazer isso mesmo, me tirou. E assim que tirou, e ele sentiu falta da rainha, os conselheiros chegaram: olha, por que você não escolhe outra rainha? Não é? E tentando correr aqui, porque a história, né, é muita coisa, vocês já acompanharam tudo isso, eu estou só fazendo retrospectiva até chegar no capítulo 6. Então, ele faz o seguinte: então tá, vamos escolher. Aí passa um aviso para todas as mulheres do reino, todas as mulheres virgens, as moças, né, que estivessem no reino, para ir lá para o rei, para ver quem que o rei ia gostar. E o rei gostou de quem? De Esther. Ele gostou de Esther. E aí, eu falei: essa é a rainha. E amou Esther. Né? E então, a Esther se tornou rainha. Só que Esther era de qual povo? Era dos judeus, era judia. E ela não contou. Por que ela não contou? Porque Mordecai, que era o primo dela mais velho, que cuidou dela, provavelmente ela perdeu os pais e o primo dela cuidou dela, ele falou o seguinte: olha, não conta que você é judia, fique em silêncio. E a história foi acontecendo, não é? Foi acontecendo, até que um dia Mordecai, Mordecai, como ele foi com Esther, ele acabou trabalhando ali, também no palácio, não é? Trabalhou ali no palácio, e um dia ele viu lá duas pessoas, e aqui cito o nome deles, não é? Que estavam ali falando: olha, vamos matar o rei. E Mordecai ficou sabendo disso e foi lá e contou para o rei: ó, existe uma conspiração para te matar. E o pessoal investigou tudo isso e era verdade aquela conspiração. Eles pegaram, então, aqueles que estavam procurando, aqueles dois homens que estavam procurando fazer essa conspiração contra Assuero e resolveram o problema. Não é? E passou isso. E passado esse instante, Amã, que era um homem que estava ali acompanhando o rei, e Amã tinha um coração mau, Amã queria se exaltar, crescer. E o que Amã fez? Foi ali, né, ficando do lado do rei. Um dia o rei resolveu falar: eu vou exaltar esse cara. E foi dando glórias a Amã, exaltando. E ele chegou até a fazer uma lei. Vocês lembram dessa lei? Uma lei que, não vou fazer uma lei aqui, todo mundo que passar, ele fez essa lei por influência de Amã. Todo mundo que passar perto de Amã tem que dar o quê? Prestar honras a ele. Tem que se prostrar diante dele. Então Amã passava, fica até imaginando Amã passar, né? E as pessoas, né, abaixando, dando honra a ele. Mas, quando ele passava perto de Mordecai, o que acontecia? Mordecai continuava ereto, do mesmo jeito, não mudava nada. E Amã ficou bravo com aquilo. Falou: quem que é esse aí que não respeita a lei? Tem que prostrar diante de mim. Mas por que Mordecai não fazia isso? Mordecai não ia adorar a homens. Mordecai conhecia a palavra de Deus e ele ficou ali: vou ficar normal, né? Não vou me prostrar diante de Amã. E nós vimos a história acontecer e Amã ficou bravo com aquilo. E Amã queria fazer o quê então? Queria destruir Mordecai. E ele ficou sabendo que Mordecai era judeu, então Amã ficou bravo. E Amã lembrou da história dele, porque Amã era de um povo que era inimigo dos judeus lá atrás. E Amã lembra disso e fala: vou aproveitar agora, vou aprovar uma lei, vou acabar com os judeus. E ele influencia o rei, e o rei aprova então o edito, onde os judeus seriam o quê? Eliminados, exterminados. E que dia que isso ia acontecer? Fizeram um sorteio lá e esse sorteio caiu para um ano à frente. Imagine todo mundo vivendo assim, um ano, e falando: chegar daqui um ano, dia tal, nós vamos todos ser eliminados. Né? Enquanto isso, a mãe e o rei estavam lá, bebendo, né, aproveitando, e todo mundo desesperado. Mordecai conta isso para Esther. Fala: Esther, olha, você está sabendo disso? Mordecai rasga as roupas dele, Mordecai joga cinzas na cabeça. Era a forma de mostrar o seu luto, a sua tristeza, o seu lamento. Esther fica sabendo disso e manda alguém falar com Mordecai, e ele manda esse recado para ela: olha, é o seguinte, você tem que fazer alguma coisa. Quem sabe você está aí como rainha para esse momento, quem sabe Deus te colocou aí para fazer alguma coisa neste momento. Esther, a princípio, não queria fazer nada, falando: eu não posso nem chegar diante do rei. Para eu chegar perto do rei, ele tem que me chamar. Se eu chegar lá perto dele sem ele me chamar, posso até morrer. Ele falou: olha,
Uma coisa é certa, se você não fizer nada, não, você também não vai ser livre. Você acha que só porque você está no palácio aí, você vai ficar livre disso? É para todos os judeus a lei, todos serão exterminados. Então Esther faz jejum, Esther se prepara e vai diante do rei. E ela chega no pátio do rei, e o rei a vê, e o que ele faz? Ele chama Esther, ele levanta o seu cetro e fala, no sinal de que pode vir. Ela vai diante dele. O que você quer, Esther? Eu posso te dar até metade do reino, se você quiser. Né? É a forma deles dizerem. Né? Ou seja, qualquer coisa que você pedir, razoável, eu vou te dar. E Esther fala, eu queria que você viesse num jantar. Eles gostam de banquete. É um banquete que eu vou preparar. Mais um banquete, né? É um banquete que eu vou preparar. E traz a Amã também. A Amã fica todo feliz. Eu estou sendo reconhecido até por Esther. Eu estou bem na fita. Né? Estou bem por aí. Beleza. Vai caminhando, então. Eles vão lá, e o rei fala, e aí, o que você quer? O que você quer, Esther, no banquete? E ela fala, olha, o que eu quero é o seguinte. Aí ela não fala o que quer, ela fala, que vocês voltem no próximo banquete. Mais um banquete. Tem banquete demais esse lugar, né? Muito bem. Aí, enquanto isso, agora a gente começa a chegar nesse capítulo 6. Veja o que aconteceu nesse capítulo 6. Nós lemos aqui, o rei não conseguia dormir, por algum motivo. Estava lá e não conseguia dormir. E ele falou, me tragam um livro aí, o livro dos feitos memoráveis, eu quero ler alguma coisa, eu preciso dormir, não estou conseguindo, vou ler esse livro aí. E aí ele leu o livro, e lá no livro estava anotado que Mordecai tinha contado para o rei sobre aquela conspiração contra ele. E o rei leu e falou, puxa. Aí ele pensou, mas o que aconteceu? Alguém deu honra a Mordecai por isso? Mordecai salvou minha vida. E ele ficou pensando, aí chamou os servos, ele, o que fizeram com isso aqui? O que fizemos? Aí os servos, nada. Ninguém fez nada. Ninguém deu honra a nada nenhuma a Mordecai. E aí ele falou, não, tem que fazer alguma coisa. Aí ele ouviu que tinha alguém no pátio, que era Amã. Aí ele chama Amã. Quem está no pátio? Perguntou. Amã. Chama Amã aqui. Amã vai diante dele. E aí ele pergunta para Amã, Amã, o que eu deveria fazer para honrar alguém que eu considero, né, uma pessoa importante, uma pessoa... E o que Amã pensou logo? É para mim. Olha só, eu estou ficando importante aqui mesmo, até o rei está querendo me honrar, ele já já mandou todo mundo se prostrar diante de mim, Esther me chamou para o banquete, agora o rei quer me honrar mais ainda? Então é para mim, o que eu devo fazer então? Aí ele fala, se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, pega o cavalo do rei, o cavalo que o rei costuma montar, e que tenha lá um emblema real na cabeça do cavalo. Faça isso e ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei. Pega um oficial, o mais nobre oficial do rei, e esse oficial do rei vai colocar um manto sobre esse homem que o rei quer honrar. E pega esse homem e anda pela praça com ele, diante de todo mundo. Esse homem puxando o cavalo na praça e a pessoa montada no cavalo. Né? E esse nobre dizendo ainda para todos, assim se faz a quem o rei deseja honrar. E aí o rei, Assuero, excelente, falou assim com Amã, excelente a sua ideia, muito bom. Eu imagino que Amã deve ter, né, enchido o peito, né? Vai acontecer isso comigo, né? Aí fala, vai depressa, então pega o manto, pega o cavalo, pega o meu cavalo e pega Mordecai, coloca Mordecai no cavalo e faça exatamente o que você disse com Mordecai. Imagine o que Amã pensou, né, irmãos? E Amã já tinha construído uma forca, porque ele não estava satisfeito só daquele edito que ele fez. Ele não queria esperar um ano para que todos os judeus fossem mortos, não. Amã queria acabar com Mordecai até antes. Construiu uma forca enorme para que Mordecai fosse enforcado, e ele ia tentar convencer o rei a enforcar Mordecai. Só que acontece exatamente agora o contrário. O rei quer honrar Mordecai. E pede quem? Pede a quem para fazer isso?
Pede exatamente a Amã para fazer isso. Imagina como que a Amã ficou. Ele fez, foi lá, obedeceu, pegou o manto, o cavalo, vestiu Mordecai com o manto, conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade e falou: assim o rei faz com quem deseja honrar. Só que o coração dele estava assim, né? Imagina. Sofrendo. E ele vai embora, triste, envergonhado, abatido, humilhado. Ele vai para casa e fala com a esposa dele. Falou para Zeres, que era a esposa dele. Falou para os amigos dele, para os seus conselheiros, né? A sua esposa e os seus conselheiros é que tinham falado com ele: constrói uma forca e enforca esse Mordecai. E agora eles ouvem isso e eles pensam assim: olha, deu ruim. Essa expressão que a gente usa hoje, não usava na época, né? Mas se usasse, provavelmente fala: deu ruim, dançou, né? Você, do jeito que está indo as coisas aí, o que vai acontecer? Esse tal do Mordecai vai sobressair sobre você, já está sobressaindo. E ela ainda fala assim: se ele é judeu, então, certamente ele vai sobressair sobre você. E logo que ele fala isso, chegam os eunucos do rei para levar Amã para aquele banquete, aquele segundo banquete que Esther tinha planejado. Meus irmãos, esse texto está nos dizendo que a honra é atribuída a quem é devido. Vamos dizer isso? A honra é atribuída a quem? A quem é devido. E que aspectos que a gente pode ver sobre essa honra, rapidamente nesse texto? Em primeiro lugar, que a honra é despertada pelo Espírito. Veja comigo, versículo 1 a 3. Olha na sua Bíblia. Diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir. Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os eunucos, guardas da porta que tinham procurado matar o rei. Então disse o rei: que honras e distinções devo fazer Mordecai? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perceba que, num determinado dia, numa determinada noite, num certo momento, o rei foi incomodado sobre esse assunto de Mordecai, mas já tinha passado tanto tempo. Já tinha ficado no passado isso aí. Mas o rei não conseguia dormir. Ele foi incomodado ali. Alguma coisa o incomodou. E ele foi buscar lá os registros reais para ler. E ele acabou vendo essa situação aqui. O comentarista Heródoto diz que se anotava tudo lá nesse registro. Não é? Tudo que era importante para o reino se anotava. Então, isso que aconteceu aqui com Mordecai estava anotado, porque foi um fato importante, um fato memorável. Mordecai havia denunciado esses homens contra o rei e ninguém falou nada, nem um obrigado para Mordecai. E o rei foi agora, então, incomodado a respeito disso, despertado para essa situação no momento de insônia. Não é? Isso acontece, muitas vezes a pessoa fica incomodada com alguma coisa, né? Às vezes o subconsciente é que está falando na nossa mente sobre alguma coisa. Mas a gente percebe aqui que isso não foi por acaso. Foi por acaso, foi o Espírito de Deus incomodando o rei, para que ele fizesse alguma justiça a respeito disso. A respeito disso. Nós também somos despertados para algumas coisas que nós deixamos para trás, que nós esquecemos, que passa corrido na nossa vida, coisas importantes que a gente deixa para trás, não é? E a gente às vezes é incomodado a fazer. Muitas vezes alguns erros que nós temos, algumas falhas que nós fazemos, o Espírito nos incomoda, nos move, nos lembra de que aquilo precisa ser tratado, precisa ser corrigido. Não é? Nós temos um mundo, hoje, um mundo que está de cabeça para baixo. Assuero não era do povo de Deus, mesmo assim ele foi incomodado. Nós somos incomodados, mas também as pessoas que estão no mundo são incomodadas. Às vezes a pessoa pode falar assim: não, isso é o errado a fazer, mas ela faz. Com convicção de que é certo. Ela pode ter convicção, mais ou menos, mas ela é incomodada. Porque o Senhor colocou no nosso coração o que é certo.
Nós temos no coração o que é certo. Nós temos o senso do divino. Tem gente que fala assim, eu não creio em Deus. Mas no fundo, ela busca alguma coisa transcendente. Ela busca alguma coisa transcendente. Por quê? Porque está no coração dela o senso do divino. Paulo disse que no nosso coração também foram impressas ali a lei do Senhor. Foi impressa a lei do Senhor. Ela está no nosso coração. Uma pessoa que nunca viu sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, que fala assim, não matarás, por exemplo, ela é incomodada a matar. Na tribo mais distante que for, ela é incomodada a fazer isso. Ela vai tirar a vida de alguém, ela se incomoda. Pode não admitir, mas se incomoda. O Espírito nos incomoda, assim como incomodou ali o rei Assuero, para dar a honra certa a Mordecai. Hoje também ele age em nós. E nós temos que reagir a essa incomodação da mesma forma. O crente, então, o que ele faz? Ele procura fazer justiça. O crente, ele dá honra a quem é devido. Olha esse texto de Paulo, Romanos 13, 7, diz assim, Romanos 13, 7, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, a quem honra, honra. O crente, então, ele entende que deve honrar as pessoas que são respeitáveis, as pessoas que fazem coisas corretas. Eu vou pegar aqui um exemplo muito grande, muito prático. E hoje de manhã eu falei lá no Lindéia sobre a aliança e a família da aliança, não é? E como a gente ensina a família da aliança. E quantas vezes nós desonramos os pais? Quantas vezes a palavra do Senhor diz, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Não é isso? Quantas vezes nós desonramos pai e mãe? Ou autoridades? A palavra de Deus nos chama a honrar a quem deve ser honrado, a respeitar a quem se deve respeitar. Segundo lugar, meus irmãos, a honra reverte o mal em bem. Vamos dizer isso? Isso mesmo, a honra reverte o mal em bem. Leia comigo o versículo 4, então. Olha o que diz o versículo 4. Leia comigo. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. O que Amã estava planejando aqui, o bem ou o mal? Mal. Não é isso? Claro. Ele queria matar Mordecai, enforcar Mordecai. Por que ele queria fazer isso? Simplesmente por um egoísmo, por uma questão de... Ele queria se sobressair, ser exaltado, e Mordecai não prostrava-se diante dele. Então veja que Amã estava ali no pátio e foi chamado para aconselhar o rei. E o conselho dele, na cabeça dele, já era de fazer o quê? Fazer o mal. Versículo 6. Entrou Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem que deseja honrar? Que o rei deseja honrar? E aí ele imaginou que fosse ele mesmo. Sou eu que o rei quer honrar. O rei quer me honrar, eu vou falar então que é bom. Faça tal coisa assim. E se o rei tivesse falado que era Mordecai? Qual que seria o conselho dele para o rei? O rei, não, põe ele na forca e enforca. Não é isso? Mas o rei fez de uma certa forma, é lógico que Deus controlando tudo, né, meus irmãos? Deus controlando tudo, e o rei fez uma pergunta para ele, ele imaginou que fosse ele mesmo, e fala isso, não, coloque ele num cavalo real, dê as vestes a ele, o manto, faça um nobre andar com ele na cidade, falando, essa é a pessoa que o rei quer honrar, dessa forma, não é? Então, nós percebemos claramente aqui, o rei gostando desse exemplo de Amã, e o rei agora, então, falando, olha, vamos fazer isso então, mas não com você. Não, ele não falou assim, não com você, né? Mas disse, né? Disse, mas não disse, né? Porque Amã estava achando que era com ele, falou, faça isso a Mordecai. Então nós percebemos essa inversão clara, que a honra então foi dada a quem se devia dar de forma correta. Né? Então vamos trazer para o nosso pensamento, para os nossos dias.
né, para os nossos dias. Meus irmãos, a honra continua sendo transformada. O mal, a honra que deveria ser dada ao mal de forma incorreta, ela continua sendo transformada em bem. Como assim? A gente pode perguntar, como assim? A gente olha para esse mundo e não vê isso, não? Ou você vê? A gente não vê. Pelo contrário, a gente vê um mundo caído. Pode deixar, meu. Pode deixar. A gente vê um mundo caído e vê as atrocidades sendo... Obrigado pela preocupação. A gente vê um mundo caído e vendo atrocidades sendo feita. É ou não é verdade? Ou esse mundo está tudo certinho? Não. Nós vemos destruição. Nós vemos coisas, vergonhas sendo colocadas diante de nós, coisas que a gente nem, né, imaginava tanto tempo atrás. A gente vê um mundo de cabeça para baixo. Contudo, meus irmãos, vai continuar assim? Não. Hã? Não. Vai ter um momento certo da ação do Senhor, não vai? Deus tem um momento certo da sua ação. Veja o que estava acontecendo aqui na história daquele povo. Eles estavam sendo julgados ali, estavam sendo condenados a morrer de forma injusta, a serem todos destruídos na data prevista, 1 ano à frente. E eles entraram em desespero. O que vai acontecer? A cidade toda empavorosa, todas as províncias, todos que eram judeus preocupados. Não é? Quem poderia dizer que isso ia acontecer, que ia começar a virar a história, que o mal ia começar, que o bem ia virar o mal, né? que ia ter essa inversão correta, o que era mal passa a ser o correto. Quem disse que isso ia acontecer? Veja, olha que texto interessante para o nosso pensamento e pensar no que acontecia com Amã. Provérbios 16, 18 fala assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Amã estava só se engrandecendo, não é isso? Mas aqui agora ele começa a ver que o que ele estava planejando de mal agora ia se tornar em bem para Mordecai, não é? O mal não estava planejado para Mordecai, começa a se tornar em bem. É Deus controlando todas as coisas, meus irmãos. Deus controlando. Não foi ninguém, alguém foi lá falar isso com Assuero? Alguém chegou diante de Assuero para falar sobre isso aí? Não. Quem que fez isso? Deus que fez. De repente ele acordou lá numa noite e não estava com sono. A gente percebe Deus controlando todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor controla o coração do rei. Olha que texto. Provérbios 21. Provérbios 21, 1 diz assim, olha como que ele diz de forma bela isso. Ele fala assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O Senhor inclina o coração do rei para lá e para cá. Vocês lembram do caso de Faraó, não era assim? Quando Moisés chegou diante de Faraó, Deus falou com Moisés: vai lá falar com Faraó, que nós vamos tirar o povo, que eu vou tirar o povo. Aí Moisés foi, obedeceu, né? Moisés deu umas desculpas ali, mas Deus logo tirou as desculpas dele e teve que ir. Foi. E quando ele chegou lá, falou com Faraó, e Faraó falou o quê? Não, ok, pode levar o povo. O que Faraó falou? Não, vai levar o povo não. Não vai não. Só que Deus já tinha falado com Moisés: ó, vai lá e fala com Faraó, e eu vou fazer o quê? Eu vou endurecer o coração de Faraó. Quem que endureceu o coração de Faraó? Deus, irmãos. Aí você fala: mas não é loucura isso aí? Deus só fala com ele, mas você vai endurecer? Vai lá, fala de novo. Fez isso nas 10 pragas praticamente. 10 vezes. Vai lá e fala, eu vou endurecer. Até que na última, Faraó e todo mundo falou: cara, agora não dá mais. É tanta destruição, tanta praga aqui. Vai embora, leva tudo isso aqui. Ainda deu ouro para o pessoal, deu prata, deu um monte de coisa para os judeus. Vai embora. Não é? E quando eles estavam no caminho, Deus endureceu de novo o coração de Faraó. E Faraó falou: o que eu fiz? Deixei o povo embora. E saiu correndo lá com o seu exército, foi atrás do povo. E você conhece a história do Mar Vermelho e tal. Deus controla, meus irmãos.
isso dá uma mudança, isso muda a nossa vida quando nós entendemos que Deus controla todas as coisas. Porque nós não ficamos desesperados diante das situações. Porque se aconteceu, Deus sabia, Deus permitiu, ou Ele mesmo que determinou. Deus está no controle de tudo. Nós podemos não entender. Será que Mordecai entendia? Será que Esther entendia? Possivelmente tinha dúvidas. Mas eles estavam seguindo o que Deus queria. Então, o Senhor incomodou o Assuero na hora certa. Meus irmãos, o mal vai se reverter em bem. Quando? Quando, pastor? Porque eu não estou conseguindo mais viver nesse mundo desse jeito. Conforme a vontade de Deus. Lembra de José? Outro exemplo. José foi vendido como escravo. Tudo de ruim aconteceu com José e ele estava querendo fazer o que era bom lá. Contando dos sonhos que Deus deu para ele, e os irmãos dele com raiva dele, esse José, venderam José como escravo. Aí José vai para a casa de Potifar, e ele serve a Potifar de tal forma que esse menino é bom, deixa ele trabalhar aqui, cuidar de tudo, foi administrador da casa de Potifar. E até que a mulher de Potifar vai e faz aquela sujeira com ele, né? Aquela armadilha com ele, e ele agora vai preso. Vai lá para a prisão, imagina, escravo e preso num país desconhecido. Nunca vou sair daqui, não é? Até que Deus reverteu. José chegou a ser administrador do Egito, o segundo homem mais importante. Naquela época, o Egito que era a nação que dominava o mundo. E o texto fala assim em Gênesis, olha, Deus, depois que José encontra com os seus irmãos, e seus irmãos ficam, é José, não, agora ele vai acabar com a gente, vai vingar da gente, vai matar todo mundo. Não. Vocês fizeram o que era mal, só que Deus transformou o que era mal em bem, para que se abençoasse grandes nações. Porque o sonho que o faraó teve foi interpretado por José. E José administrou o Egito de forma que muitas nações, muitas vidas se mantiveram e não morreram por causa da fome. Meus irmãos, Deus controla tudo. Então, o problema que você tem, o problema que eu tenho, que nós temos, que às vezes é um gigante na nossa vida. Às vezes nós enfrentamos problemas que para nós pode ser igual a um desse aqui. Falar, daqui tanto tempo acabou, não vou conseguir mais isso que eu queria, esse plano que eu tinha, ou tal coisa, acabou, não vou conseguir, não é? Isso também acontece conosco. Mas a palavra do Senhor mostra que Deus está controlando. E está controlando para a glória dele. Na hora certa o Senhor vai mostrar. Na hora certa o Senhor vai agir. E na hora certa aquilo que é mal se transformará em bem. Terceiro lugar, olha só. A honra cobrará a falta do ímpio. Versículo 13 diz assim: contou Amã a Zera e sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe havia sucedido. Então seus sábios, Zera e sua mulher, disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é a descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, olha a mulher falando para ele, imagina, certamente cairás diante dele. Que coisa! Isso quer dizer, meus irmãos, que ali naquele momento nós vemos claramente a mão de Deus falando com o ímpio: olha, chegou o seu momento. O que você planejou de mal contra o meu povo, contra Mordecai, contra Esther, contra todos os judeus, agora vai se voltar contra você mesmo. Chegou o momento. E eu falei esse texto com vocês: a soberba precede a ruína, e eu te vejo de espírito a queda. Estava chegando o momento da queda daquele homem mau, de Amã, que estava planejando todo esse mal, a influência que ele fez diante do rei Assuero para aprovar uma lei injusta, para destruir um povo que era o povo de Deus. Então Amã estava chegando à conclusão que está chegando o momento, eu vou morrer mesmo. Alguma coisa vai acontecer. Ele não sabia ainda, mas agora os próprios conselheiros e a própria esposa estão falando: olha, você vai cair diante desse Mordecai. Você vai cair. Meus irmãos, hoje também a nossa esperança é de que o Senhor vai mudar a sorte a nosso favor. E o Senhor vai julgar o ímpio. Quem que vai julgar o ímpio, meus irmãos? É Deus. É Deus. No final da história, o povo de Deus vence. Mas por que o povo de Deus vence? Porque Deus é que está guerreando por nós. Não seremos nós
aqueles que vão vencer com a nossa força, mas o Senhor vai fazer isso. O Senhor mesmo vai fazer isso. A Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo é vitorioso. A Bíblia chama o crente de mais que vencedor, não é isso? Nós somos o quê? Mais que vencedores. Às vezes nós gostamos que o nosso time ganhe, né? Parece que teve um time que ganhou hoje aí, não sei qual que é. O time ganhou tal. Uma vitóriazinha já fica, né? Pulando. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu realmente, verdadeiramente, todas as coisas. O final, se você ler a palavra de Deus até o final, você vai ver que o ímpio vai cair diante da igreja do Senhor. Olha Samuel, olha esse texto de Samuel, 1 Samuel 2,30, nos diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Olha que texto. Olha que texto, dizendo assim, aquele que está no Senhor, aquele que honra o Senhor, eu vou honrar. Jesus fala isso, Jesus fala assim, olha, aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Imagina como que Pedro ficou depois que ele negou Jesus. Ele já tinha visto Jesus falar, ouvido Jesus falar aquilo ali. Ele nega Jesus diante dos homens ali. Jesus olha para ele, o texto diz que Jesus fitou Pedro, né? Imagina como ele ficou. Imagina como nós ficaremos no dia final, se nós tivermos negado o Senhor Jesus nessa terra. Mas o texto também diz que Ele vai honrar aqueles que o honram. Glória a Deus. Você honra o Senhor ou você nega o Senhor? Você honra o Senhor? Que Deus abençoe que nós honremos o Senhor dia após dia. E certamente o ímpio vai pagar pelos seus erros. Não ficará escondido. A gente está vendo aqui a mãe, a gente está acompanhando essa história. O Samuel falou que está ansioso para chegar até o final da história. Ele falou, eu nem li Esther porque eu quero ver o que vai acontecer. Mas eu recomendo vocês a lerem Esther, não é? Para vocês entenderem lá, depois a gente também vai acompanhar a história. Nós podemos concluir, meus irmãos, que a honra será dada a quem merece honra. A honra é despertada pelo Espírito. As situações de mal serão transformadas em bem. E a falta de justa honra do ímpio será cobrada. Será cobrada. E essa história nos aponta, nos faz refletir sobre Cristo Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, Ele foi maltratado, Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado. A gente vê aqui que Mordecai ali foi honrado, não é? Mas o que aconteceu com Jesus? Jesus foi desonrado pelo seu próprio povo. Jesus, Mordecai andou aqui num cavalo real, não foi? Jesus entrou em Jerusalém no quê? No jumentinho. Pelas ruas de Jerusalém. Jesus, ao invés de ser vestido com vestes reais antes da sua morte, ele foi feito o que com Jesus? Foi despido, eles tiraram as vestes de Jesus, diante de todos, na crucificação. No lugar de colocarem uma coroa, como colocaram em Mordecai, o que fizeram com Jesus? Colocaram também a coroa, mas sua coroa de quê? Uma coroa de espinhos. Veja como Jesus, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, em vez de ser exaltado nesse mundo, foi ridicularizado, foi humilhado e foi levado assim até a morte. Eles falaram assim com Jesus, você é o Filho de Deus, saia dessa cruz, salva-te a ti mesmo. E naquele momento a decisão então foi de matar Jesus, acabar com a vida dele. Todavia, Jesus morreu, mas ele ficou na sepultura? Não, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Jesus foi assunto aos céus. E o texto diz que o Senhor está com toda a autoridade à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tem um momento certo. Tem um momento certo. Considerando isso, meus irmãos, qual a aplicação para a nossa vida? Como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos confiando na direção de Deus. O Senhor conduz a história da humanidade. A gente não entende o tempo certo, entende? Não. A gente não entende. Mas as coisas vão acontecer no tempo certo. Jesus Cristo veio a esse mundo no tempo certo. Gálatas diz que Jesus veio ao mundo no tempo exato, na plenitude dos tempos.
É esse o termo usado lá em Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos. Jesus vem no momento certo. Deus faz tudo no momento certo. Algumas pessoas falam assim, Deus escreve certo por linhas tortas. É assim que fala? Não, Deus faz tudo certo, no tempo certo, adequadamente. O Senhor está dirigindo a nossa vida, porque o Senhor não dirige só a história como um todo, Deus dirige a nossa vida. Cada caso, cada coisa que acontece conosco, Deus sabe. Deus sabe. E no final, Ele é glorificado pelo que Ele faz em nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha esse texto de Isaías 41, diz assim, Isaías 41:2. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque os pés aos reis, os reis, e com a sua espada os transforma em pó, e com seu arco em palha que o vento arrebata? Olha o texto. Persegue-os e passa diante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações a existências. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Deus controla. Deus controla os reis, controla os impérios, controla todas as coisas, controla os presidentes, controla as doenças, controla tudo que acontece nesse mundo. Deus controla a sua vida, para a honra e glória dele. Viveremos confiando em Deus. Quem mais nós devemos confiar? Deus, não tem outra confiança. Segundo lugar, como viveremos? Honrando a Deus. A Deus a quem se deve honra. Devemos honrar a Deus. A nossa postura deve ser de honrar ao Senhor. Honrar também aquelas autoridades que são investidas de autoridades por Deus. Honrar a quem se deve. E eu vou repetir aqui aquele texto de Romanos 13. Pagai a todos o que lhe é devido. Romanos 13:7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Honra. E principalmente honrar ao Senhor, pois Ele é digno de toda honra. Apocalipse diz isso. 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Honremos o Senhor. A Ele devemos toda a honra. Em terceiro lugar, como viveremos? Esperando a vitória final. A nossa esperança não está aqui nessa terra. A gente gosta aqui das coisas dessa terra, né? A gente gosta de, vamos fazer um churrasco, vamos preparar o churrasco lá. Já tá, né? Então a gente, vamos ali ver um jogo no futebol, alguns que jogam também, vamos lá. Ainda mais se for o time melhor de Minas, né? Você vai querer ver mesmo. Né? Mas tá ficando sem graça, né? Ontem a nossa seleção não conseguiu nem passar das quartas, né? Tá complicado. Mas alguns gostam ainda, né? A gente gosta, tem que ter uma boa casa, ter um carro, né? A gente, às vezes, é muito ligado às coisas deste mundo, meus irmãos. Mas a nossa esperança não está aqui. O que vai acontecer daqui a alguns anos conosco? O pastor Marcelo gosta de dizer, daqui a 100 anos, o que vai acontecer conosco? Né? Vamos estar aqui? A nossa esperança está na glória. Está na glória. Nas coisas eternas. Nesse mundo aqui, nós vamos ver essa injustiça, isso que aconteceu aqui, nesse texto com Mordecai. Nós vamos ver, nesse mundo, nos nossos dias, nós estamos vendo isso, mas isso vai ter um fim. Apocalipse diz que na consumação final, o Senhor vai acabar com todo o mal. E o Senhor vai acabar com toda dor. O Senhor vai acabar com todos os erros deste mundo. Vai acabar com o pecado, que foi a causa da nossa destruição, da nossa queda. Imagina, nós vamos viver num mundo maravilhoso, sem pecado, sem dor, com um corpo glorificado. A Bíblia diz que nós teremos um corpo ao exemplo do corpo de Cristo. Então, eu até brinco com Samuel, que quem sabe a gente vai jogar uma bola lá, mas não vai machucar. Não é? Meus irmãos, a promessa da vida eterna é muito maior do que qualquer coisa. Por que nós ainda estamos agarrados nas coisas do mundo, muitas vezes? Por que nosso coração, muitas vezes, não quer é isso aqui. Se Deus não me der isso aqui, eu não quero mais nada. Né? Nós temos que querer o Senhor. A vitória vem do Senhor. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo.
Paulo fala isso, se Deus nos deu tudo, já nos deu a salvação, não vai dar também todas as outras coisas? Em Cristo Jesus. E a vitória vem, e ela virá no tempo certo. Mateus 5,34, olha que texto, fala assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus já preparou isso desde o início. Desde o início. Vai acontecer no nosso tempo, mas esse tempo é um tempo final, tempo de glória. Nós vamos esperar essa vitória final. Assim como estamos esperando aqui no livro de Esther, vamos acompanhando até o final para ver o que acontece, né, Samuel? Que Deus abençoe. Portanto, irmãos, honremos ao Senhor com os nossos bens, com as nossas vidas, com as nossas ações. Honremos uns aos outros no temor do Senhor. Confiemos na direção de Deus, que no tempo certo o Senhor vai trazer a vitória final. Pois assim está registrado, não nos livros dos feitos memoráveis, está registrado na palavra de Deus, na própria palavra de Deus, que nós seremos salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém, amém. Vamos orar, feche os olhos, nós vamos ter também um momento da ceia e vamos clamar a Deus. Deus, pedimos a Tua bênção neste momento, a Tua palavra foi aqui exposta, e o que aconteceu há tanto tempo atrás fala conosco sobre a honra, e nós queremos honrar o Senhor, nós queremos ver uma vida para o Senhor, queremos honrar uns aos outros, queremos seguir, Pai, servindo ao Senhor neste mundo dia após dia, pois sabemos que a vitória final, ela sim é gloriosa, poderosa, e que o Senhor nos dê, Senhor, a tranquilidade de sempre confiarmos no Senhor na nossa caminhada, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vamos passar para a ceia do Senhor. Eu queria que você abrisse um texto para meditarmos, e esta é uma ordenança do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou passar para a mesa enquanto os irmãos abrem nesse texto. Veja que Paulo nos ensina a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus. Jesus deixou duas ordenanças, ou sacramentos, que nós aprendemos. O primeiro, batismo, e o segundo, a ceia. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Nós devemos nos reunir e participar da mesa do Senhor. E Paulo nos instrui isso nesse texto. Veja, a partir do versículo 23, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então veja que nós somos chamados a participar dessa ordenança do Senhor Jesus. Por quê? A ordenança do Senhor nós devemos cumprir, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque nos enche, fala conosco, transforma a nossa vida. O Senhor nos conhece e sabe que nós também somos simbólicos. Você pode perceber que nas religiões tem rituais. As religiões têm rituais. O Senhor deixou dois momentos para fazer. São dois símbolos, não tem que fazer mais nada que isso. O momento do batismo, a gente fala, o batismo não salva, quem salva é Jesus Cristo, mas ele ordenou: vai lá e batiza com água. E o segundo é a ceia do Senhor, né? Aqui nós temos o pão e temos o vinho, né? Ou o suco de uva, o suco da videira. Nós temos esses dois elementos aqui. Ah, mas aqui é o corpo de Jesus? Quando a gente ora, transforma no corpo de Cristo? Não transforma no corpo de Cristo. A gente podemos orar e levar lá no laboratório e falar: isso aqui é pão, não é?
Então é um símbolo. Ah, mas aqui o cálice, ele transforma no sangue de Jesus? Não, você pode fazer também aqui e levar no laboratório, depois de orar, consagrar. Leva lá e verifica, é sangue ou é vinho? É uva. Vai falar, é uva, suco de uva. Mas é um símbolo que representa o corpo de Cristo, representa o sangue de Jesus. E nós, quando vemos e participamos, isso, né, transforma a nossa vida. Porque o Senhor está presente, não é só o fato de ter o pão e ter o vinho, é porque o Senhor está presente. Então também não é só uma simbologia, é a presença de Cristo aqui. Cristo está aqui, Cristo está em nós, pelo Espírito Santo. E nós fazemos isso por causa do Senhor. E Paulo diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por que ele fala isso? Porque quando nós examinamos, qual a conclusão que nós vamos chegar? De que a gente não é digno de estar na mesa do Senhor. Por que é essa conclusão? Porque nós somos pecadores. Essa é a conclusão. Mas então o que a gente faz? A gente recebe Jesus, segue Jesus e pede ao Senhor Jesus para nos transformar. E Ele mesmo, Ele é o Cordeiro. Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é o mediador. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do templo? Rasgou de cima a baixo. Um vinho forte, rasgou de cima a baixo. Ninguém foi lá e rasgou, ele se rasgou sozinho. Está mostrando o seguinte, olha, eu sou o mediador agora, vocês têm acesso ao Santo dos Santos. Acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o nosso culto é um culto cristocêntrico. O que significa isso? É tudo por Cristo, é por causa dele, é para Ele. Por isso que o texto diz assim, a Ele a honra, a glória eternamente. Amém. Paulo diz isso em Romanos 11. Não é mais à frente, é um pouco atrás no livro de trás. Que Deus abençoe, nós vamos orar consagrando. E quem participa da ceia? A ceia é do Senhor. Participa da ceia aqueles que estão em comunhão com a igreja. É uma forma da gente entender aqueles que querem realmente seguir o Senhor Jesus. Então, todo aquele que está em comunhão com a igreja, aqui, ou qualquer outra igreja evangélica, está convidado. Porque a ceia não é da igreja presbiteriana, é da igreja do Senhor. Então, se nós temos crentes de outra igreja evangélica, eles participam da ceia do Senhor Jesus. Um minutinho, ore, examine o seu coração e reconheça que você precisa do Senhor e nós vamos orar. Meu Deus, colocamos a nossa vida diante do Senhor, nosso coração diante de Ti, Jesus. Tu és o Senhor da nossa alma. Tu és aquele que trouxe essa nova aliança, a salvação para a nossa vida. Nós te pedimos perdão pelos erros e falhas. E lhe pedimos, Deus, que fortaleça o nosso coração. Pedimos que abençoe também aqueles que ainda não tomaram a decisão concreta de seguir ao Senhor, de estar presente na tua igreja, de ser membro da tua igreja. Que o Senhor toque nos corações. Nós precisamos do Senhor e nós queremos o Senhor em nossa vida. Consagramos esses elementos, o pão e o suco da videira, para a tua glória, para a tua honra e para serem utilizados neste momento tão especial da ceia do Senhor. E nós te agradecemos pelo teu sacrifício em nome de Jesus. Amém. Vamos participar, irmãos. Aqueles que vão participar, estão com a igreja, pode ficar em pé. E o nosso irmão, presbítero Sidney, presbítero de disponibilidade Sidney, vai fazer a distribuição enquanto nós cantamos um cântico. Pegue e aguarde para que a gente coma junto no final.
Deus. Vamos participar então do primeiro elemento, representa o corpo de Cristo que foi entregue por nós, foi partido lá na cruz para que nós fôssemos salvos. Por semelhante modo, irmãos, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Façamos, então, isso, lembremos do Senhor Jesus e participemos do cálice, que representa o sangue de Cristo, vertido por nós pecadores naquela cruz, na cruz do Calvário. Nosso irmão, presbítero de disponibilidade, Sidney, vai distribuir o elemento, enquanto nós cantamos o segundo verso do hino 266. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Ó Deus, te louvamos por causa do teu sangue vertido naquela cruz entregue por nós. Nós somos pecadores, nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos amou, o Senhor se entregou por nós. Seu Filho se encarnou, se tornou como um de nós, homem, e ali Ele pagou na cruz, cancelando os nossos pecados, levando a nossa culpa. Que grande amor é esse! Nós fazemos isso nessa noite com alegria no nosso coração e participamos desse elemento para a honra e glória do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: tomai, bebei dele todos. Essa é a nova aliança, meu sangue, a nova aliança, o sangue de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário. Participemos então do segundo elemento para a honra e glória do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Deus, que alegria. É um momento de temor, mas um momento de alegria. Temor porque nós podemos ser consumidos pela ira do Senhor, mas alegria porque o Senhor Jesus nos salvou e nós somos salvos pela graça de Deus. Nós vamos cantar. Jesus diz isso lá em Mateus, depois de haver ceado, né? Eles, depois da ceia, eles cantaram um hino. Depois foram para o Monte das Oliveiras. Aqui nós vamos ir para o Monte de Petrolina, vamos para o Monte do Palmeiras, para o Monte de Lindéia, não é? Mas antes de ir para os montes, nós vamos cantar o Monte lá do Vista Alegre, né? Mas antes de ir para o monte, nós vamos cantar o último verso do hino 266. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Se eu
Louvado seja o Senhor, te agradecemos essa coroa que o Senhor vai nos dar no último dia, na consumação final, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a salvação eterna. Louvado seja o Senhor por esse momento em que nós reforçamos essa esperança em nosso coração pela fé que o Espírito Santo nos dá. Fortaleça assim a sua igreja, fortaleça os irmãos nessa semana, nos abençoe na caminhada neste mundo, um mundo difícil também de enfrentar, mas o Senhor está conosco, em todas as coisas o Senhor controla, nós vimos aqui no texto. Nos abençoe, edifica a nossa alma, edifica a nossa vida, nos leve em paz e abençoe a igreja do Cascata em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém, amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Cumprimento o irmão que está ao teu lado. Eu estarei ali na porta cumprimentando a todos. Você que nos seguiu até aqui, compartilhe esses canais e venha participar presencialmente para que o nome do Senhor seja honrado com a sua vida. Que Deus abençoe.